Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Antes de começarmos nossa oração, quero convidar você a criar um ambiente de intimidade com Deus. Encontre um lugar tranquilo, respire fundo e abra o seu coração. Hoje vamos declarar juntos que o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que transforma situações, que abre portas onde não existem portas e que faz o milagre acontecer quando a fé é colocada em ação. Se você está aqui porque precisa de uma vitória, porque está enfrentando uma muralha que parece intransponível, saiba que você veio ao lugar certo. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo. Deus conhece a sua história, os seus sonhos e até os seus medos, e Ele preparou esta oração especialmente para você. Talvez você esteja passando por um momento de deserto, onde tudo parece seco e sem vida. Talvez você tenha orado tanto por uma resposta que parece demorar a chegar. Ou talvez você esteja no limite da sua força, pronto para desistir. Saiba, este é o momento da virada. Este é o momento em que Deus prepara o improvável para glorificar o seu nome na sua vida. Antes de continuarmos, já deixe o seu amém nos comentários para declarar que você recebe esta palavra. E se esta mensagem tocar o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir sobre o Deus do impossível. Vamos criar uma corrente de fé e milagres juntos. Cada compartilhamento é uma semente de bênção que você planta na vida de outra pessoa. Não guarde esta palavra só para você. Seja um canal de esperança. Momento de adoração e reconhecimento. Vamos começar reconhecendo quem é o nosso Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi, que é e que há de vir. Não existe nada impossível para ele. A Bíblia nos diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada será impossível. Esta é a verdade que vamos declarar hoje. Quando dizemos que Deus é o Deus do impossível, não estamos falando de uma frase bonita para decorar. Estamos declarando uma realidade espiritual que transforma vidas, que quebra cadeias, que abre tumbas e que ressuscita sonhos mortos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Reconhecemos que Tu és grande, que Tu és poderoso e que as Tuas promessas são fiéis. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Obrigado porque quando não há saída, o Senhor cria uma saída. Quando não há solução, o Senhor é a solução. Quando a esperança se esvai, o Senhor é a nossa esperança viva e certeira. A oração, declarando a vitória. Agora, com fé no coração, vamos orar juntos declarando a letra desta música que se torna oração em nossos lábios. Cada palavra desta música é uma declaração de guerra contra o desânimo, contra a dúvida e contra o impossível. Sabe aquela vitória que você pediu? O Senhor contemplou. Meu Deus, eu creio que o Senhor já contemplou a minha vitória. O Senhor já viu o desfecho desta história. O Senhor já preparou o milagre. Mesmo quando eu não vejo, eu creio. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, eu escolho confiar. A tua palavra diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pai, eu declaro que a minha vitória não depende das minhas forças, não depende das minhas habilidades e não depende das minhas conexões humanas. A minha vitória depende da tua fidelidade, da tua misericórdia e do teu poder infinito. O Senhor contemplou a minha vitória antes mesmo de eu nascer. O Senhor escreveu a minha história com tinta de graça e com pena de amor eterno. Por isso eu descanso, por isso eu confio, por isso eu espero com alegria. Se você crê que Deus já contemplou a sua vitória, declare nos comentários: a minha vitória já está garantida. Escreva com fé, escreva com convicção, escreva como quem já recebeu o milagre. Sabe aquele projeto que você desenhou? O Senhor aprovou. Meu Deus, eu creio que o Senhor já aprovou os sonhos que o Senhor mesmo colocou no meu coração. O Senhor não me dá desejos para frustrá-los, mas para cumpri-los segundo a tua vontade. Que eu possa ter sabedoria para discernir os projetos que vêm de ti e coragem para executá-los. Que a tua aprovação seja o meu maior selo de confiança. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu.
que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou, aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados, e depois ficamos frustrados quando eles falham.
mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou. Aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos próprios recursos limitados e depois ficamos frustrados quando eles falham. Mas hoje entregamos na tua mesa os projetos que o Senhor aprovou. Aqueles que nasceram no teu coração e foram depositados no meu. Que eu não corra atrás de portas que o Senhor não abriu, que eu não force caminhos que não são os teus, mas que eu caminhe na direção que o Senhor confirmou com paz, com direção e com propósito. Muitas vezes desenhamos planos e projetos com as nossas próprias mãos, usando os nossos